Olá, pessoal, bem-vindo aí ao primeiro programa Papo de Prateleira gravado em 2026 e por isso mesmo, então, feliz ano novo para todo mundo, para o agro brasileiro, para o agro mundial. E a gente vai começar o ano aqui falando a respeito do maior acordo comercial da economia moderna, que é o acordo União Europeia e Mercosul. A gente vai falar o que que tem de bom, o que que não tem de bom no acordo, com quem sabe muito do assunto aqui, que é a Karina Lins, que eu convidei aqui para participar dessa estreia aqui do programa em 2026. Ela que é a coordenadora de sustentabilidade da Associação Brasileira de Automação GS1 Brasil, que eu tive o prazer de ir no encontro Código lá em São Paulo no final do ano passado, e foi um encontro muito bacana. Karina, feliz ano novo, querida, e obrigado aqui por participar do Papo Prateleira, tá bom? Feliz ano novo para você também, para toda a audiência. Um prazer estar aqui e obrigada pelo convite. Maravilha. Menina, é gostoso falar desse assunto aqui, porque a gente vai falar de uma coisa que até a gente já teve já clientes, né, que tratavam de rastreabilidade num lugar que tem uma encrenca até hoje não muito bem resolvida de rastreabilidade, que é a produção de carne bovina brasileira. Né? Eles estão tentando mais uma vez montar aí o projeto que foi montado, né, para fazer rastreabilidade com a carne bovina, com a produção pecuária aí do boi brasileiro, né, e não conseguiram. Fala uma coisa, para começar, de maneira geral, é bacana o acordo ou não é bacana? É bacana, né? Do ponto de vista do consumidor, a gente vai ter acesso a produtos europeus, assim como o agro brasileiro já tem um acordo interessante. O fluxo importante das exportações brasileiras do agronegócio é para a Europa, mas Né? isso, obviamente, representa uma oportunidade de acesso a esse mercado, né? Perfeito. Isso deixa muita gente confusa, né? Porque, na verdade, a União Europeia é o segundo maior importador de produtos, né, do agro brasileiro, né? Só E aí, perde para a China, né? e a pessoa fala do acordo e fala, "Ué, mas a gente já negocia com eles, né? O que que, na verdade, de concreto, então, vai modificar diante da situação atual? Bom, principalmente as tarifas, então isso Ah, traz um benefício em termos econômicos um para o grande negócio, benefício, né? exato, e especialmente para o agronegócio, né? Porque o acordo ele envolve uma diversidade de produtos, não Tem só vários do setores, né? agronegócio brasileiro. Exatamente, mas para o agro, por nós já sermos competitivos, a nossa produção é muito competitiva, obviamente isso representa um benefício para diversos setores. E por que que a rastreabilidade também é palavra-chave no sucesso desse acordo? Essa é uma pergunta muito boa, Riba, porque o que acontece, né? E aqui já trazendo também um pouco do olhar de sustentabilidade. O acordo ele está sendo negociado há 25 anos, É do muito século tempo. passado. Exato, eu era pequenininha quando escutava falar que estava começando ali a discutir esse Discutir acordo entre negócios, né? Brasil. Exatamente. Então, óbvio, isso é um benefício gigantesco, mas o que está sendo desenhado nesse acordo? O que eles estão chamando de salvaguarda, ou seja, a Europa ela colocou algumas condições. Não é que vai ser tarifa, sem tarifa ou tarifa Não, não vai ser reduzida. Melzinho da chupeta, assim, né? Não, existem condições. E uma dessas condições é o cumprimento de legislações relacionadas à sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e Perfeito. também questões sanitárias. Então, na prática, você pode exportar desde que cumpra com as regulamentações da União Europeia, e que são várias do ponto de vista de sustentabilidade que estão sendo desenhadas. Perfeito. E são várias, e algumas até são complexas e algumas sem saída, né? Porque, por exemplo, tem a Muito normativa complexo. europeia, que eu gostaria que você gastasse aí um minutinho também explicando para o pessoal o que que é isso, que, Sim. por exemplo, impede a compra de produtos no Brasil, de produtos agrícolas no Brasil, que sejam em áreas onde aconteceu o desmatamento. Sendo que o Isso. desmatamento no Brasil não é proibido, desde que se Uhum. cumpra a lei. A lei é extremamente Isso. rigorosa, mas permite, na análise do que tem ali na propriedade da pessoa, que consiga derrubar alguma coisa para fazer produção, né? Como é que isso deve pegar? Isso aí vai ser mais complicado, né? Exato. Essa legislação é o que causou bastante discussões aqui Uhum. e um trabalho enorme da diplomacia brasileira para
para negociação, que é a European Union Deforestation Regulation, o que a gente conhece como EUDR, que Exatamente, é a eu lei de também. isso, que é a lei de antidesmatamento, basicamente o que ela diz, que produtos com áreas que existem risco de desmatamento não poderão entrar no território europeu. No caso, são 7 cadeias específicas que são reguladas por essa legislação, que é Perfeito. a carne bovina, incluindo o couro, Tá. madeira, soja, café, cacau, óleo de palma e borracha. Perfeito. São 7 cadeias reguladas. Então, para você, O duro que esse, dá 7, nós fomos campeoníssimos, né, de exportação. exatamente, exatamente, é esse o ponto, né? Então, o Brasil tinha sido classificado, inclusive, como alto risco dentro dessa legislação, o que implica dizer que, para exportar para a Europa, aquele exportador, aquele operador econômico que está colocando esse produto lá na Europa, ele precisa garantir que foi feito um processo de que eles chamam de due diligence. É quase que Sim, eu fiz uma auditoria, eu garanto que eu rastreei essa minha produção, que eu sei que ela vem de uma área onde não houve desmatamento após a data de corte da legislação, que é, eu se salvo engano, a partir de dezembro de 2020. Então, e exatamente. não importa. E aí um ponto também importante que você trouxe, Riba, que é sobre esse aspecto, né? Não importa se é desmatamento legal ou desmatamento ilegal. Porque na legislação brasileira, no Código Florestal, existe um As limite que porcentagens, você né? pode desmatar. Uhum. Exato. Então, você tem que lá ter uma área reservada de área de preservação permanente, reserva legal, a depender do bioma, né? No Brasil, por exemplo, na Amazônia, É 80% 80%. até lá embaixo 20%, né? Exatamente. Então, existe uma diferença dentro do olhar da legislação brasileira. Mas para a União Europeia, para essa regulamentação, não existe essa diferenciação. É qualquer desmatamento. E foi aí que se deu essa discussão e essa negociação do Brasil. Essa lei, então, ela foi adiada, era para passar a valer a partir de dezembro do ano passado, ela foi adiada por mais um Isso. ano, Uhum. vai começar a É, a valer própria em União Europeia dezembro de decidiu isso, 2020. né? Exato. Por quê? Por conta da complexidade, né? A rastreabilidade, ela é complexa, ainda mais quando a gente olha cadeias tão extensas como é a cadeia da pecuária, No campo, ou né? cadeias de... É. Exatamente. Então, a própria União Europeia acho que foi ambiciosa em colocar Rapidamente, critérios tão rigorosos. Não que não seja importante, é importante, né, pensar nessa agenda, mas é um desafio grande que demanda muita articulação, muito investimento e principalmente tecnologia ali e padronização, que é um pouco do papel da GS1 também. e quando a gente fala em descobrir se um produto foi feito a partir de desmatamento ou não, e o caminho que ele segue até chegar na mesa, vamos dizer, lá do consumidor, esteja onde ele estiver no mundo, é que entra esse papel fundamental de rastreabilidade. E o que que a GS1 tem a ver com isso? E o que que ela oferece para as cadeias produtivas nessa área? Legal. Bom, aqui no Brasil, né, somos conhecidos como Associação Brasileira de Automação, mas a gente integra, na verdade, uma rede global, Hum, né, que é a GS1 no mundo, que nasceu aí há mais de 50 anos. No Brasil, a gente está há mais de 40 anos, padronizando o que a gente chama de linguagem e comunicação da cadeia logística de suprimentos. Então, a gente tem como missão o desenvolvimento de padrões que vão facilitar essas trocas, seja para automação ou para olhando a rastreabilidade, o que a GS1 faz? Ela estabelece protocolos hum, diversos e por meio de um processo que a gente chama, que está dividido em 3 pilares, né? Que é a identificação, da RG para as coisas, Perfeito. a codificação é o que vai facilitar que a informação seja Que o carregada, que dado seja seja, possa ser observado, né? exato, exatamente. E o terceiro é o compartilhamento de dados. Como eu consigo transferir um conjunto de dados específicos de um ator para o próximo da cadeia. E que essa informação ela tenha robustez, qualidade de dados e padronização. Isso é uma palavra que a gente, dentro da GSM, gosta muito de falar, é o que a gente chama de interoperabilidade.
o sistema GS1 é como se fosse um sistema harmonizado, é uma padronização de como essas informações elas vão ser transmitidas de um elo para o outro. Então, isso é fundamental para quando a gente olha uma rastreabilidade completa e especialmente dentro de um contexto global, né? O padrão GS1 é um padrão globalmente aceito e para a rastreabilidade isso é fundamental quando a gente olha regulamentações como essa. Perfeito, até porque no caso do agro, não só o agro, mas no caso do agro, né, o comércio internacional é fundamental para o negócio brasileiro, né? A gente negocia praticamente com todos os países do mundo, né? E ainda tem uma tarefa longa para cumprir por causa de comida e de alimento, né? Porque a gente está ficando bem velho aqui no Brasil também, né? Mas na Ásia não é assim não, viu? Para cada velhinho que Então, com tem na sede de França, carne bovina, né? ô, Karina, para cada velhinho que tem na França, tem uns 10 asiáticos nascendo em todo lugar, né? E querendo um bife e um hambúrguer. Exatamente. E assim, eu queria voltar, a gente está falando de rastreabilidade, mas assim, para falar a respeito de terra, né, em relação ao que é legal ou não em desmatamento, né? Na verdade, a gente pode Tá. também, eu tenho a opinião de que a gente pode tentar fincar trabalho daqui para frente, não pensando mesmo tendo a legislação, né, que permite até em alguns casos que se desmate para abrir fronteira nova, né, para qualquer atividade agrícola, que a gente pense mais talvez em ocupar as áreas que são degradadas, né, que não são mais utilizadas, né, nem mesmo pela pecuária, como já foram, né, há séculos, né, que a gente tem área bastante, né, para plantar mesmo sem precisar derrubar. De repente é um caminho até que o pessoal lá de fora vai gostar, né, vai admirar e vai passar a valorizar e pagar por isso, né? Sim, isso é um ponto muito interessante da gente discutir e comentar. Primeiro, porque você tem toda a razão, existe muita área degradada no Brasil que poderia ser recuperada com práticas de agricultura sustentável, né? Exato. Então, integração lavoura, pecuária, floresta, e outras metodologias. Inclusive, né, esse é um ponto bastante crítico para o agro brasileiro, né? Toda metodologia, quando a gente olha, por exemplo, avaliação de emissões de gás de efeito estufa é feito com solo temperado europeu. E o O solo pessoal brasileiro critica muito isso, tropical é né? completamente diferente, Ah, exato. Então, apesar da agricultura ter uma parcela importante e significativa em termos de emissões de gás de efeito estufa no Brasil, ela também é o único setor que tem um potencial de captura de exato. carbono, né? Com Pelo a própria crescimento das atividade, né? plantas, pelo solo, exatamente. Então, e para isso acontecer, é preciso que o solo esteja saudável e que seja feita uma prática de agricultura sustentável. Aham. Então, isso também representa uma oportunidade para o Brasil. Por quê? A agenda europeia, ela está muito conectada com essa pauta de mudanças climáticas. Na prática, isso significa que um negócio que produz com baixo carbono, que a gente chama uma baixa pegada de carbono, ele é mais competitivo, porque você está produzindo com menos emissões. Então, Aham. isso representa um potencial e uma oportunidade para o Brasil, desde que sejam respeitadas as práticas de sustentabilidade do agronegócio brasileiro, que vem se desenvolvendo. A gente tem vários exemplos, a Sim, própria Embrapa, vários e que é vários, uma né? super muito, que inclusive a Embrapa é uma super parceira da GS1, inclusive para o evento que a gente faz em Sim, conjunto, que é o Agro em Código. E, enfim, assim, a gente tem muitos exemplos bons e deveriam e poderiam ser replicados, né? por falar nisso, Karina, qual é hoje o retrato da Associação Brasileira de Automação no Brasil com clientes do agronegócio? Nossa, boa pergunta. Hum. A gente vem tentando se aproximar, a gente tem um histórico grande de relacionamento com o agro, especialmente no olhar de rastreabilidade, visando a segurança do consumidor, Uhum. né? Então, a gente sabe que os padrões da GS1, pela sua robustez e pela sua habilidade de garantir de fato uma rastreabilidade de ponta a ponta, já foi muito utilizada por setores como frutas, legumes e verduras. Perfeito. A gente está agora avançando com as discussões e com as negociações com outros setores, especialmente olhando as regulamentações que estão relacionadas e conectadas à sustentabilidade, porque isso adiciona uma camada adicional de complexidade, porque são cadeias que envolvem mais de um ator. Então, vários dos nossos exemplos em rastreabilidade no Brasil estão muito concentrados naquilo que a gente chama dentro da porteira, né? Sim. Então, o que está dentro do controle de apenas um único ator.
quando a gente olha a sustentabilidade, a gente demanda rastreabilidade com vários itens diferentes. Então, Ah, até para a o gente fim, está né? sendo também, a gente está tendo um aprendizado, a gente teve um case muito bacana e foi bastante divulgado, que foi com a cadeia do algodão. Tá. Então, tem material É, o disponível algodão também. tá dando show de bola, né? Exato, exato. E usa o padrão GS1, né? Então é um grande exemplo que a gente tem aqui dentro da GS1. Mas o nosso desejo é se aproximar cada vez mais desse setor e apoiar, né? O padrão GS1 é um padrão aberto e a razão de ser da GS1 é para facilitar isso para os negócios brasileiros. E é claro que a gente quer estar próximo do agronegócio para conseguir contribuir de alguma forma, com eficiência, com rastreabilidade e com sustentabilidade. Maravilha. Tem uma frase que eu gosto muito a gente, como eu citei, a gente já teve cliente, né, na área de rastreabilidade, né? O grande hoje ele chama SBCert, né? Na época era SB, Legal. Expressão de Certificação. E o Matheus, que é um sujeito maravilhoso, né, que é um dos filho do alemão, um dos comandantes lá da empresa, ele falava assim, ô Riba, a rastreabilidade, né, conhecer desde o início ali do processo do que chega até no final um produto é importantíssimo para atender o consumidor que vai comprar aquele produto, mas antes de tudo é importantíssimo o produtor conhecer o seu negócio. Em detalhe, como é que ele é feito. Isso é importante mesmo, né? O cliente tem que entender isso também, né? Exatamente. A rastreabilidade ela entrega uma multiplicidade de benefícios, É, né? É a segurança, é gestão. Tem vários motivos, né? Porque as empresas implementam rastreabilidade. É para a segurança do consumidor, então eu tive um problema, eu preciso fazer um recall. Facilita muito se você tem um processo de rastreabilidade para conseguir descobrir onde foi o problema dentro da sua cadeia. Em termos de produção, a produção é, essa produção está sendo produtiva, onde está exatamente ali o meu gargalo, garante muita, muita coisa, né? Muito benefício. E para sustentabilidade, porque é um pouco do posicionamento, né? A gente vê hoje várias notícias mostrando, por exemplo, trabalho análogo à escravidão dentro de uma cadeia, riscos de desmatamento. Então, isso tudo é importante também para garantir ali a proteção da marca das empresas e do agronegócio brasileiro, né? Principalmente esse setor escuta cada barbaridade, né, em cada canto do planeta, que é um absurdo, né, Danilo? Sim, E assim, quanto mais sim, informação você tiver e serviço como o da GSU, que é informação fácil de mostrar, né, para quem tiver interessado em conhecer, né, é exatamente. muito importante, né? É uma palavra que a gente gosta de falar que é transparência, né? A gente Isso. possibilita, a gente fala que os padrões da GS1, eles são uma facilitação, é um portal, é uma janela para acessar a informação, né? Então, isso é super relevante nesse contexto da agenda ESG, transparência e garantir governança com rastreabilidade é super importante. Agora eu estou começando a achar, viu, Karina, diante desse acordo aí, né, que tem muita coisa que, por exemplo, a restabilidade, a gente pode beber muito, né, dessa fonte, né, com esse acordo, né, para gente ter uma produção mais sofisticada, mais conhecida Exatamente. em detalhe, em dados, para mostrar para quem tiver, não só para vender, mas para quem tiver interessado. Eu vou acabar achando eu vou acabar achando que o governo brasileiro tem que fazer uma homenagem para o Donald Trump, viu, agradecendo a Pois é, ajuda no que ele deu, final, né? exato, né? Exato. Porque o que a gente escuta é que o acordo saiu por conta desse movimento político, né? Exatamente. Então, realmente, para a gente vai ser ótimo. E eu acho que o agro brasileiro tem uma oportunidade grande para acessar esse mercado. E isso que você falou, eu estava lendo Ah, ontem uma matéria que falava sobre isso, assim, né? Que o agronegócio brasileiro, a escala é para a China. Mas o consumidor europeu é um consumidor muito exigente nossa, bota e exigente. essa exigência ela se traduz em melhores preços também, né? Então isso acaba sendo Hum. uma oportunidade. Então isso que a gente fala, aquele produtor que segue à risca as legislações brasileiras, internacionais, tem uma rastreabilidade, é um produto certificado, claramente é mais competitivo e com certeza vai ter mais acesso a esse mercado. Então, a gente tem que unificar, né, essa ótica, né? Se você produz direito,
cumpre legislação, isso vai ser uma vantagem, não tem um outro caminho a ser seguido, né? O legal disso que você está falando é assim, vai ter e vai permanecer certamente muita proteção para o produtor rural europeu. Isso não adianta, vai Com ter, né? certeza. E vai ter salvaguarda Exato. entrando em ação quando acontecer de ter preço ali mais barato do produto brasileiro. Só que assim, o mundo mudou tanto, né? Que hoje a gente às vezes compra um produto que é mais caro que o outro. Porque eu quero. Porque Exatamente. eu gosto daquele Exato. produto por algum motivo, estou Isso. acostumado com ele, é ele que eu quero. E eu pago R$ 1 a mais, dois, três, quatro, cinco, né? A gente pode pensar nisso Exato. com o produto agrícola brasileiro, né? Exato. O que manda é a demanda do consumidor no Ex- final do dia, né? Então, o consumidor demanda, a gente vai produzir. É isso que acontece. É a Então, regra do mercado, né? sim, é a regra do mercado, é a regra do mercado. E assim, a gente tem uma questão, né? E aí eu lembro muito de algumas visitas que a gente fez, visitas técnicas aqui pela GS1, em alguns produtores de pecuária no estado do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul. E o que a gente vê, né? E aí talvez esse seja um pouco do desafio do Brasil, assim. As grandes empresas, os grandes negócios estão se preparando, estão se organizando, e tem esse potencial de adaptação para garantir essa rastreabilidade, entregar o produto com altíssimo nível de rastreabilidade. Origem, A né? diferença, exato, a diferença é os pequenos, né? Então, assim, quando a gente olha um pequeno produtor no Brasil, para ele ter esse acesso, ele vai precisar de acho que duas coisas. O primeiro é capital para isso, Dinheiro. e o segundo, dinheiro. E o segundo é capacitação técnica, carece dessa informação, de entendimento de como essa legislação. Então, a Conhecer, gente né? enxerga isso como isso são duas grandes questões e duas grandes oportunidades. E aí, o que eu gostaria também de trazer, eu acho que é legal para trazer para a audiência, é que esse acordo, ele facilita também uma outra questão que é importante para a gente manter no radar, que é a Europa tem um capital enorme em termos de recursos financeiros, por meio de fundos. Então, é possível acessar esse capital. E esse acordo facilita essa troca. Então, isso também pode ser uma oportunidade para os negócios brasileiros, especialmente esses pequenos, que tenham um impacto socioambiental positivo, e que consigam comprovar isso. Então, acessar esse capital mostrando que está mantendo floresta em pé, é uma produção agroflorestal ou com alguma outra metodologia. Então, é importante ter isso no radar. Existe dinheiro, é possível acessar esse dinheiro, mas tem que estar preparado e tem que estar atento a isso. E o acordo pode trazer isso também. Assim como a gente aprender coisas com eles também, com bons exemplos que tem lá na Europa, né? Exatamente, exatamente. Fala uma coisa para mim, para a gente fechar aqui, tem um zoom aqui, daqui a pouquinho já vai estar cortando a nossa conversa tá boa. Tá A gente bom. vai voltar, mas vou chamar mais a Karina, que vai dar muito pano para manga ainda esse ator aí para a gente Pode conversar. chamar. Eu queria saber, você está com 5 anos de Associação Brasileira de Automação, é isso? Isso. Faço esse ano, 5 anos. Aí fala uma coisa, o que que a moça, onde é que você nasceu? Eu nasci em São Paulo. Nasci em São Capital. Paulo, na zona leste de São Paulo. E o que que essa paulistana aí resolveu fazer em engenharia ambiental, é isso? Exato. Eu sempre fui apaixonada, É. desde criança, assim, por natureza, por geologia, geografia, ciência no geral, né? E aí não tive outro caminho. Quando eu descobri a engenharia ambiental, eu falei, poxa, eu posso aplicar os conhecimentos ali de matemática, de física, de química, com o olhar de ciências da terra, foi a minha paixão. Então, não me vejo fazendo outra coisa. Não fiquei numa carreira muito técnica, fui para uma carreira mais de relacionamento, que é o que eu Sim. faço agora, aqui dentro da GS1, e sou uma grande apaixonada pelo tema. Que maravilha. Eu queria agradecer demais a sua participação e renovar. Vamos conversar mais ao longo do ano, falando o que está dando muito certo. É lógico que é uma coisa até de vários anos, não só de um ano, né? Porque o mercado aí vai se movimentar bastante, se Deus quiser, para os dois lados, inclusive. Que negócio é bom quando ajuda as duas partes, quem compra e quem vende, né? Exato. Então, o Brasil também. Exato, e negócio, ainda mais com prática de sustentabilidade, né, gente? Esse negócio de um ou outro, a gente tem que parar com isso. A gente tem que olhar e discutir pela ótica da ciência, né? Tem como produzir mais, em menos espaço, tem tecnologia para isso. O Brasil pode se orgulhar de ter uma tecnologia para o agronegócio que pode entregar esse nível de produção com sustentabilidade. A gente precisa se apoderar
multiplicar essas práticas para a gente produzir de forma sustentável e garantir negócios. E como eu costumo É dizer, possível fazer. eu também gosto muito, já pensei em fazer geografia em vez de fazer comunicação social e tudo mais, gosto muito disso. Olha só! Eu costumo falar que assim, ó, o mundo vai acabar. Tem até meio data, né? É que tem um povo que acha que é daqui 4 bilhões e meio de anos, e tem uma outra turma que acha que é daqui 4,8 bilhões de anos, que tem um tempinho ainda. Sim, E vai sim. acabar até porque o sol vai parar de queimar, né? Que são gases queimando, tudo mais, né? Só que até lá nós vamos cuidar da melhor maneira possível dele, né? Exatamente, gente. É o objetivo final da sustentabilidade, né? Garantia para hoje, para amanhã. Então vamos fazer direitinho para ficar todo mundo bem. Exatamente. Brigadaço, tá, Karina, aí, ó, compromisso, hein? Vamos conversar mais, que o assunto realmente é uma delícia, né? Estou totalmente à disposição. Muito obrigada pelo convite e agradeço também em nome da GS1. Que maravilha. Então, vocês viram aí, ó, esse sorriso bonito aí de mais gente que trabalha ao lado do agronegócio, para tirar essa carranca que a gente tem um pouco ainda, né, de gente mal-humorada. Não, tem um monte de jovem, um monte de mulher, um monte de atividade, formações absolutamente distintas e diferentes cada vez mais. E isso é muito bom, porque o conhecimento é o fundamento de qualquer progresso, de qualquer nação, de qualquer país. Karina Lins aí na telinha para você, a coordenadora de sustentabilidade da Associação Brasileira de Automação, conhecida no mundo aí como GS1, aqui GS1 Brasil, falando a respeito de como é que a gente pode, como é que o produtor pode se beneficiar com esse acordo, tanto para vender como para comprar também. Comércio é uma via de mão dupla, tá? E quem quiser entrar em contato com a GS1 faz o quê, Karina? Ó, nas nossas redes sociais é só procurar por GS1 Brasil e o Ok. nosso site é gs1br.org. E podem me encontrar também no LinkedIn colocando Karina Lins, Karina com C. Perfeito, e eu reforço os dados que ela colocou aqui na chamadinha desse nosso papo que vai ser publicado em todas as nossas plataformas aí, tá bom? Karina Lins aí, ó, Legal. falando a respeito de um assunto importantíssimo. Vamos cuidar de rastreabilidade independentemente da gente vender ou não para o europeu. Que isso é importante, você domina, tem a gestão do seu negócio, sabe de tudo que está acontecendo. Quem sabe das coisas consegue corrigir o que está errado. Karina, super boa semana para você, tá? E obrigado e até a próxima, tá? Até a próxima para você também. Um abraço. Outro grande. Tchau, querida. Tchau, tchau.